Olá a todos que nos acompanham aqui pela redação do Jornal Estafeta, e hoje a gente recebe aqui o Frei João Renon, que vai conversar um pouquinho e contar os próximos eventos que vai acontecer aqui na nossa cidade de Veranópolis. Tudo bem, Frei? Tudo bem, Lely? Paz e bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e também paz e bem aos que nos acompanham. Primeiramente, São Francisco de Assis. Quem é São Francisco de Assis? Olha, perante a história do tempo medieval até o atual, Francisco é tido como alter Christus. Isso em latim significa um outro Cristo. Francisco de Assis foi um homem que se despojou de tudo. Tendo tudo, deixou tudo. Um burguês, um nobre da cidade de Assis, da Itália. Deixou tudo para seguir o Evangelho. E ele seguiu tão radicalmente que ele chegou a ter as chagas, conversar com a criação, ter essa comunhão com a criação, com as pessoas, e simplesmente foi um arauto da paz a toda a humanidade enquanto ele viveu. Mas o carisma dele continua mantendo e trazendo paz aonde estão presentes. Vai ocorrer então dia 4 a festa em honra, né? Isso, dia 4 de outubro, próximo sábado, temos o dia de São Francisco. Todavia, um pequeno parênteses histórico. Antigamente, a partir das 6 da tarde, já era considerado outro dia. Francisco morreu bem de noite do dia 3, só que pela igreja já é considerado outro dia. Então, no dia 3, a gente celebra o trânsito, ou seja, a passagem da vida terrena de Francisco para os céus. E no dia 4, a alegria de estar nos céus, porque todos os santos, Lely, alguns que outros, a gente celebra o dia de sua morte. E dia 4 de outubro, próximo sábado, dia de São Francisco de Assis. E o que vai ocorrer? Bem, nós como paróquia capuchinha, né, que viemos do carisma franciscano, nós estamos tendo uma programaçãozinha muito simples, como Francisco era, né? Então, 4h30 da tarde do sábado, 16h30, acontece uma procissão, vindo da Gruta de Lourdes até a Matriz São Luís Gonzaga, né? Nessa procissão teremos a presença dos freis por excelência, do grupo Jovens, dos Escoteiros Mirins, da Ordem Franciscana Secular e de todos os adeptos a esse carisma e em honra desse homem santo. Depois, chegado a procissão aqui na Igreja Matriz, com os sinos tocando, às 17 horas, a missa solene, em honra de São Francisco de Assis. E a festa solene dos freis? Sim, porque nós consideramos Francisco nosso pai na fé. Lembrando sempre, nós seguimos Jesus Cristo do jeito de São Francisco de Assis. Por isso que é um dia mais que especial. Eu, particularmente, ele para mim é muito importante porque foi no dia 4 de outubro que eu me tornei frei, há uns anos atrás. E por muito tempo, no dia 4 de outubro, se chama a profissão, né, dos votos dos novos freis. Então é nesse dia 4 também que nós renovamos o nosso sim, a nossa entrega a Deus. Por isso que é um dia solene, mais que uma festa, é solene, importante. E essa é uma festa interna? Como que funciona? Principalmente deve ser interna, mas somos convidados a mostrar para a comunidade toda, né? Afinal, os freis estão aqui e foi por Francisco que existimos, então externar essa festa com os leigos, com os religiosos, enfim, com toda a paróquia, é de extrema importância. Tanto que no altar-mor da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, entrando na igreja, à esquerda, nós temos a imagem de São Francisco. Por isso que é uma festa para todos, uma solenidade para todos. Agora falando um pouquinho para o público em geral, 800 do Cântico do Irmão Sol, o que é que significa? Francisco de Assis, eu vou colocar um parênteses antes para você entender o contexto e também os que nos acompanham. Francisco de Assis não é só padroeiro dos bichinhos, não é só padroeiro da ecologia. É que Francisco de Assis via nas criaturas, todas elas, a presença de Deus. Ele não idolatrava ninguém, apenas adorava a Deus. E ele vendo nas criaturas todas a presença de Deus, ele louva a Deus por cada uma.
E nesse louvor ele criou o Cântico do Irmão Sol, que é um pequeno livretinho que foi feito e que foi composto, terminado, né? Porque durante a vida de Francisco ele foi compondo os versinhos, mas ele concluiu no ano de 1225. Portanto, celebramos 800 anos desse cântico, que louva muitas criaturas, e também nos últimos 2 versinhos ele louva algo extraordinário. Tinha uma confusão entre o bispo de Assis e o prefeito da cidade. Francisco compôs um verso louvando pelo perdão e o amor. E depois ele louva algo que para todo mundo é temeroso, a morte. Ele diz que a morte não é algo ruim, mas é como uma irmã que nos leva à presença do Altíssimo. Então, com sua licença, vou fazer a leitura desse cântico. É muito bonito e não é espelhado em nenhum outro cântico, porque o cântico das criaturas do profeta Daniel convida as criaturas a louvar a Deus. Aqui Francisco louva com as criaturas. E assim reza: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convém, e homem algum é digno de dizer teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que faz o dia e pelo qual nos iluminas. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, ele é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu tu as formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo céu sereno e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam a enfermidade e sofrimento. Bem-aventurados aqueles que o suportam em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal, felizes os que ela achar na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, agradecei-lhe e servi-o com grande humildade. Amém. Esse é o cântico que há 800 anos foi criado, é uma obra clássica que temos até hoje e festejamos. Qual que é a importância desse cântico para a nossa vida? Muito simples. Nós, quando fomos criados por Deus, Deus também criou as criaturas. E acho que é importante para hoje, né, nós separarmos e não misturarmos, ter comunhão com as criaturas, mas não colocar ela e nem o ser humano acima de Deus. Deus está no nosso coração e acima de nós para nos conduzir, para nos sustentar. E nenhum ser humano e uma criatura está acima disso. É por isso que ele é tão atual e é tão importante, para não bagunçarmos a nossa vida. Essa festa interna que vai ocorrer, ela vai ter a participação da Ordem Franciscana Secular, que significa o quê? A Ordem Franciscana Secular, ela vem desde o tempo de Francisco. Francisco criou 3 ordens, a ordem masculina e a feminina. E depois criou a ordem dos leigos, que são homens e mulheres casados, que têm suas famílias, mas que vivem a espiritualidade de Francisco no seu cotidiano. Ordem Franciscana Secular. E vai ter também o Grupo Tau 04, né? Grupo Tau 04. Quem são? São um grupo de jovens católicos da sociedade, né, dos nossos leigos, das nossas famílias, que procuram viver o carisma de Francisco no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, o pequeno trabalho que faz. Tau 04. 04, dia de São Francisco. Tau,
O tal é um T que Francisco assinava no fim do seu nome. Escrevia Franciscus em latim, colocava o T, porque o T é o símbolo de que pertencia a Deus. Isso na palavra de Deus no Antigo Testamento já tinha esse costume. Traçar com um T na cruz, na testa, desculpe, para significar que era pertencente a Deus. E Frei, a participação dos escoteiros mirins. Esses são convidados especiais porque os escoteiros mirins têm como São Francisco o padroeiro do seu movimento, né? Do seu grupo. Então a gente convida eles, né? O ano passado também eles participaram, porque o ano passado eu renovei os meus votos publicamente, então eles foram convidados também. E todos aqueles que são adeptos à devoção, ao carinho às criaturas como São Francisco tinha. E vai acontecer, que movimento que é que acontece daí? Em que sentido? Nessa festa solene dos freis, o que é que acontece? É simplesmente uma comemoração, né? Aqui em Veranópolis, por exemplo, é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro, feriado, né? Feriado santo. Para nós, é algo tão santo que nós queremos fazer essa programação. Não acontece nada de extraordinário. A gente procura fazer tudo extraordinário naquele dia. Que bacana. E que mensagem o Frei deixa para as pessoas hoje que estão nos assistindo? Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos muitos exemplos de pessoas a seguir vivas. Tantos exemplos de superação. Mas não deixemos para trás o exemplo de um homem que soube viver a sua fé. Eu sempre gosto de usar essa expressão que os santos, eles viviam o seu cotidiano e faziam extraordinárias todas as coisas. E os santos, quando nós os veneramos, nós não os exaltamos. Nós exaltamos a Deus que nele agiu, que nele serviu, que nele demonstrou à sociedade um jeito melhor de viver. Por isso, ao olhar para Francisco, caros irmãos e irmãs, vejam ele como uma pessoa simples que colocou o Senhor como centro do seu coração. E assim tudo foi acrescentado em sua vida. Venha celebrar conosco o dia de São Francisco. Lembrando, 4h30 da tarde, a procissão que vem da Gruta de Lourdes, chegado na Matriz, às 17 horas, 5 horas da tarde, horário normal da missa, a missa solene, em honra de São Francisco de Assis. Venha celebrar conosco. Obrigada, Frei. Obrigada a todos que nos acompanham.